a imagem que nós, ocidentais, temos dos povos árabes? Até outro dia, era de um mundo aparentemente adormecido, arcaico, que de repente acordou querendo liberdade. Esses países, que estão espalhados pelo norte da África e Oriente Médio, ficam a mais de 10 mil quilômetros do Brasil. Se a gente for de avião, é uma viagem que dura mais de 12 horas. Mas como foi que tudo começou? Como foi que começou a revolução no mundo árabe? Qual foi o estopim dos conflitos que se alastraram em poucos dias, atravessando fronteiras e derrubando regimes instalados há décadas no poder? Dele é Mohamed Bouazizi. Desempregado, ele tinha uma banca de frutas e verduras, mas era diariamente achacado pela polícia no interior da Tunísia. Depois de ver seu carrinho confiscado, quando se recusou a pagar mais propinas, entrou em desespero. Mohamed ateou fogo ao próprio corpo no dia 17 de dezembro de 2010. Era uma sexta-feira, dia sagrado para os muçulmanos. Bouazizi foi parar num hospital e morreu 2 semanas depois. Não pôde testemunhar o que parecia quase impossível, um verdadeiro levante no mundo árabe. Bouazizi era apenas um entre os quase 3 milhões de desempregados desta ex-colônia francesa. Dos 11 milhões de habitantes, 25% não têm trabalho. Este pesadelo atinge principalmente os jovens, num país onde 40% da população tem menos de 25 anos e 75% dos desempregados são menores de 30 anos. A morte de Bouazizi no dia 4 de janeiro desencadeou uma onda de protestos que rapidamente se espalhou pelo norte da África e Oriente Médio. Em todos esses países, a aspiração é a mesma, afirma o sociólogo Demétrio Magnoli. Eles querem a mesma coisa que nós quisemos quando derrubamos a ditadura, quando os povos da América Latina derrubaram as suas ditaduras, quando os povos do leste europeu derrubaram os regimes de partido único em 1989. Querem direitos, democracia, liberdades, um governo responsável perante o povo. O professor Marco Antônio Villa lembra que, além das liberdades individuais, os povos desses países querem denunciar os regimes corruptos. A questão central é a luta pela democracia. Quer dizer, o que eles querem lá é o mesmo que a gente quer aqui. É o mesmo, guardadas, claras, as diferenças históricas, religiosas de cada região, no caso do norte da África e do Oriente Médio, mas a questão mostra, mais uma vez, reforça que a democracia ela não é um valor ocidental, ela é mais do que isso. A democracia é um valor universal. 3 semanas após o início dos protestos, o ditador Ben Ali, acusado de corrupção e de envolvimento com o tráfico de drogas, renunciou e fugiu para o exterior. Ben Ali ficou no poder por 23 anos. A professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, destaca os objetivos principais dos manifestantes. Hoje, as aspirações, sobretudo dos países que já passaram pela Primavera Árabe, Egito, Tunísia, agora a Síria, eles querem democracia, liberdade de expressão e um governo menos corrupto e mais eficiente. Ou seja, eles querem igualdade mesmo. Após a fuga de Ben Ali, um governo interino assumiu o poder com o compromisso de iniciar o processo de abertura democrática. Uma comissão das Nações Unidas apurou que 219 pessoas morreram durante os protestos pela queda da ditadura na Tunísia. Em junho, a Justiça da Tunísia condenou Ben Ali a 35 anos de prisão por responsabilidade na morte dos manifestantes. Um mês depois, ele foi condenado a mais 15 anos por corrupção. Nos 2 casos, Ben Ali foi condenado à revelia, uma vez que permanecia na Arábia Saudita. A
Síria foi um dos últimos países a serem alcançados pela onda de revolta popular que varre o mundo árabe. Um dos regimes mais autoritários da região, o governo sírio reage com violência aos protestos. Ao invés de democracia e participação do povo nas decisões, o governo responde com balas e tanques nas ruas. Desde que começaram as manifestações em março, órgãos como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch calculam em mais de 800 o número de mortos na repressão desencadeada pelo governo de Bashar al-Assad. A professora Maristela Basso aponta diferenças na situação de cada um desses países onde se registram levantes populares. Porque eles têm mais certeza de que eles queriam tirar o governo, eles tinham mais certeza de que aquele governo deveria cair e que aquele governo não tinha mais nada de importante ou de bom para oferecer. Diferente do que está acontecendo nesse momento na Síria, em que no início havia muita dúvida de que o governo deveria abandonar o seu posto, de que o presidente deveria deixar o seu lugar. Talvez ele pudesse melhorar a sua postura, talvez ele pudesse dar mais liberdade, dar mais espaço para a população e mais acesso a emprego, sobretudo para os jovens. Então, o povo tinha a expectativa de que o governo poderia responder às suas necessidades. E, com o tempo, eles foram vendo que as promessas eram vãs, que as promessas não iriam ser realizadas, então eles passaram a querer a derrubada do governo. Por isso que demorou um pouco mais. Foi a definição do que eles queriam mesmo. Os primeiros protestos ocorreram na cidade de Deraa e logo se espalharam para Homs, Bânias e, em seguida, a capital Damasco. Na tentativa de justificar a repressão, o governo qualificou as manifestações por democracia como uma insurreição armada, o que, supostamente, permitiria a mobilização do exército para esmagar os opositores. No poder há 11 anos, Bashar herdou a cadeira presidencial do pai Hafez, que comandou o país com mão de ferro por 3 décadas. Aqui no Brasil, imigrantes sírios sonham com as mudanças em seu país de origem, que levam a uma maior justiça social. Adil Dabul, nascida em Damasco, faz questão de desfazer a imagem de opressão sobre as mulheres no país. Quanto a essa questão de como a mulher árabe é em casa ou como esposa, muitas pessoas se enganam, acham que existe uma opressão, que ela não pode fazer o que ela tem vontade, nem de sair, muitas pessoas acham que é assim, independente do uso ou não do véu. Gostaria de deixar isso bem claro. A exemplo da maioria dos países da região, a Síria nunca conheceu a democracia. Após a independência da França em 1946, o país passou por uma série de golpes de Estado e regimes militares até a ascensão da família Assad, em 63. Um dos maiores inimigos de Israel na região, a Síria é aliada do Hezbollah. O Hezbollah, que significa Partido de Deus, é um grupo radical muçulmano que defende a destruição de Israel. O desdobramento da crise no país, que ao longo de semanas já deixou centenas de mortos e milhares de feridos, pode ter um forte impacto em todo o Oriente Médio. Seja pelo exemplo aos povos de países que vivem sob tiranias, ou pela repercussão junto aos grupos radicais que lutam pela instalação de regimes semelhantes ao do Irã. Ao longo desse programa, você vai ouvir diversas palavras relacionadas com o mundo islâmico. Vamos ver o significado delas, para quem não se lembra ou não sabe mesmo o que elas querem dizer. O Corão, ou Alcorão, é o livro sagrado dos muçulmanos. Para os fiéis, o conteúdo do livro é a palavra de Alá, o Deus do Islã, revelada por intermédio do profeta Maomé, fundador desta religião. Islã, ou islamismo, vem da palavra árabe aslama, que significa submissão a Deus. Muçulmano, do árabe muslim, significa aquele que se submete a Deus. Xiitas e sunitas são as duas correntes principais da religião muçulmana. Os dois ramos divergem sobre a forma de seguir os ensinamentos de Maomé.
A palavra xiita vem do árabe xiali. Xia significa seguir. Portanto, Xiali é aquele que segue Ali, primo de Maomé e criador desta corrente. Já os sunitas são aqueles que seguem à risca a Sunna, a segunda fonte de ensinamentos do Islã e que reúne exemplos deixados pelo profeta. Ayatollah, principal autoridade religiosa no Islã. A palavra em árabe significa sinais de Deus. Sheikh, sábio de uma comunidade que conhece em profundidade as leis do Islã.